Com muita alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, e do Cristo ressuscitado, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Especialmente, nós sabemos quanto é importante a gente elevar o nosso espírito, nosso coração, para aquele que nos criou. Nós sabemos que o findar de nossa vida é o encontro com a Trindade Santa, sem dúvida nenhuma. Aliás, hoje, recebendo o jornal ND, que eu agradeço ao proprietário, Dr. Marcelo Petrelli, e igualmente o Moacir Pereira, jornalista, que nos concedem gratuitamente este jornal, para que eu possa ter sempre um contato com as notícias. E, como eu estava dizendo, o nosso fim último é a eternidade. E aqui no jornal, eu tive ocasião de acompanhar, antes de vir para cá, a fé acompanhou Alberto Guigelmin Neto até seu último momento, um grande médico e ele exatamente uma pessoa de profunda fé em sua vida. Felizes daquelas pessoas que durante a sua caminhada por esta vida creem num Deus que os criou, num Deus que os vai conduzindo com a proteção da Mãe do Cristo Jesus por esta vida rumo à eternidade. Então, o coração deste ser humano, destas pessoas, se enche mais dessa grande amizade, já se preparando nesta vida para a eternidade. Então, esse médico, o Gugelmin, ele então nos diz, veja, ele tinha CA, ele tinha câncer há 2 anos atrás que apareceu, mas ele não se desesperou, ele não desanimou, ele não entrou em pane, ele procurou aceitar esta enfermidade. E quantas pessoas que neste momento se unem mais à Trindade Santa e à Nossa Senhora, se aprofundam mais no seu amor para com Cristo Jesus e para com Nossa Senhora. E veja as palavras dele: é necessário estar preparado para lidar com os desafios. Quantos desafios pelos quais a pessoa pode passar na vida que não esperava. Assim, por exemplo, um desastre, por exemplo, onde a pessoa pode perder um braço, pode perder uma perna, e aí então é uma deficiência. Agora a pessoa ali não adianta se revoltar, a pessoa tem que se adaptar, uma nova reeducação. Há pessoas que, devido a um problema ou outro, tem que ficar na cama, um AVC, por exemplo. Então a pessoa fica ali imobilizada ou fica sem fala. Quantas pessoas? Então aqui diz muito bem, é necessário estar preparado para lidar com os desafios.
Eu, por exemplo, rezo sempre, louvo diariamente a Deus, muitas vezes pela minha vida, pela minha saúde, mas também me coloco sempre sob o olhar e sob a proteção daquele que me criou e me conserva em nossa vida. E dizendo mesmo, ó Deus, ó Trindade Santa, ó Nossa Senhora, que se quiseres que eu continue a te anunciar, a evangelizar, a mostrar o caminho certo, atingindo as mentes e o coração das pessoas, esteja sempre presente na minha vida. Mas se for para vir um desafio, conforme nos diz muito bem agora aqui o doutor Alberto Gugelmin, devemos saber nos conformar e saber aceitar esse desafio e colaborar com ele. Vamos continuar aqui. É necessário estar preparado para lidar com os desafios, mas isso não significa que devemos nos desesperar, ficar completamente arrasado, nos desesperar, mesmo após notícias de metástase vir à tona. Metástase é o câncer que vai se acumulando aqui e acolá, mas conforme diz esse médico, e é um grande médico, sem dúvida nenhuma, veja bem, ele continua, esse médico, vi que a fé é fundamental em momentos como este, porque quando a pessoa não tem fé, muitas dessas pessoas, nem todas, mas muitas se desesperam. Mas como? Eu apenas com 20 anos, ou apenas com 38 anos, ou apenas com 60 anos, ou apenas com 70 anos, fui atingido por esta enfermidade ou por este problema sério em minha vida. Tem que saber se conformar. Então aqui diz muito bem, pois nos ajuda a encontrar força e coragem para enfrentar os que vêm pela frente de cabeça erguida. Então saber aceitar esses momentos. Aliás, a palavra de Deus, o livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, nos diz muito claramente, se nós aceitamos como que provindos da parte de Deus, as alegrias, a felicidade, tudo que recebemos em nossa vida, por que não receber também a infelicidade, os problemas que podem aparecer em nossa vida? Então, saber aceitar os momentos felizes, mas também as situações difíceis. Aqui diz muito bem, mas a fé ajuda a encontrar forças e coragem para enfrentar o que vem pela frente de cabeça erguida, continuar nos seus trabalhos, continuar nas suas lutas, continuar em todos os seus empreendimentos. Isto ajuda para prolongar a vida da pessoa. Agora, se a pessoa se entrega ao desânimo, nós sabemos quanto desânimo é prejudicial na vida da pessoa. E eu sei de pessoas, como psicólogo, e tenho acompanhado pessoas que por causa do desânimo encurtaram muito a sua vida. Nós sabemos quanto o psíquico, o íntimo da pessoa, influencia sobre o fisiológico, sobre a matéria, sobre o corpo da pessoa. Tanto é que atualmente a medicina nos relata, eu já li reportagens,
onde diz que 62% das enfermidades hoje em dia são psicológicas, são psíquicas. Aliás, no Brasil são mais de 45 milhões de pessoas que estão em depressão, que estão desanimadas. E grande parte dessas pessoas deixaram de trabalhar e nem podem trabalhar. E ainda mais, 19 milhões e 500 mil pessoas brasileiras estão com ansiedade. Também é uma tristeza profunda na pessoa. Então, aqui diz muito bem o médico. E foi com este discurso que o médico urologista, presidente da Unimed, veja só, é uma autoridade, presidente da Unimed, Federação de Santa Catarina, e vice-presidente da Unimed, Mercosul, Alberto Gugelmin Neto, abriu em março o 19º simpósio das Unimed de Santa Catarina. Foi sua última fala em público. Ele morreu aos 56 anos, vítima de câncer de pâncreas. Então, faleceu, podemos dizer ainda bastante jovem, quando poderia na medicina doar-se e fazer um grande bem, como já fez na sua vida. E que maravilhas, como há médicos, nossa saudação e nossa gratidão para tantos médicos e médicas, enfim, que se dedicam com todo o carinho, com toda a atenção, e mesmo quantas e quantos que gratuitamente atendem pessoas necessitadas. E, sem dúvida nenhuma, Deus vai recompensando essas pessoas. E, então, hoje, então, será às 16 horas o corpo sepultado no cemitério municipal de Mafra. Amigos e familiares podem despedir-se desse médico em velório que será realizado a partir das 6 horas na Igreja Sagrada Família, lá em Mafra. E agora então vem, o urologista era presidente da Unimed, federação, desde o ano 2015. Enfrentava o câncer há mais de 2 anos, conforme a Cooperativa Médica. Entre seus feitos, ele criou o programa De Repente o Câncer, para promover a prevenção, ajudar os pacientes, veja só, ajudar os pacientes em tratamento e agilizar o atendimento do diagnóstico aos cuidados paliativos. Mesmo enfermo, ele colaborava com as pessoas que também estavam numa situação de enfermidade. Bem, e então, especialmente, diz aqui, por fim, a responsabilidade, com a gratidão que devemos ter por todos os momentos da nossa vida. Então, são palavras dele. Ele, então, veja só, que homem de profunda fé, agradecer ao ir trabalhar, ao ir estudar, por termos vida. Eu, por exemplo, eu gosto quando estou indo para aqui o programa de rádio, lá de manhã cedinho, programa de rádio, na Rádio Guarujá, 6h30, toda a manhã, como já hoje falei, e também aqui para a TV. Eu gosto, Deus
Espírito Santo, me ilumine, abençoe todos aqueles que longe ou perto estão em sintonia com esta mensagem que eu vou transmitir. Quantas pessoas que, por exemplo, nesse momento que estão em sintonia conosco, se lembram que estão com saúde, mas que, infelizmente, podem ser atingidos por algum mal. Por exemplo, o que está acontecendo, tenho aqui também, casos de dengue aumentam 189% neste ano em comparação com o ano 2022. Vamos comentar um pouco também no jornal esse artigo. Então, agradecer a Deus ao ir ao trabalho, coisa que pode parecer banal, coisa que pode, diz ele, uma coisa muito simples, mas saiba que quando está em tratamento, ficar 12 horas trabalhando é muito melhor do que ficar em quimioterapia. Isso é importante. Como ainda a semana passada alguém me dizia, uma pessoa enferma, padre, como eu gostaria de estar dando aula, ou em qualquer trabalho, em qualquer setor, do que estar aqui, prostrado numa cama. Então, a pessoa ali não está inútil, a pessoa enferma, porque pode oferecer o seu sofrimento, a sua solidão, por assim dizer, por amor a Deus, tal, né? E, bem, então louvemos a Deus, eu já elevei a minha prece, e na Santa Missa hoje, e mesmo durante mais alguns dias, eu vou me lembrar de rezar especialmente por este nosso irmão na fé, Alberto Gugelmin Neto, para que Deus, por certo, já o recompensou na eternidade. Então, nosso fim último aqui nesta vida é exatamente agradecer a Deus na certeza de termos e de recebermos a recompensa na eternidade. Por isso, diariamente, quando a gente tem a graça de despertar para um novo dia, sempre reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade e colocarmos-nos sob o olhar e sob a proteção daquele que olha com todo carinho para todos e cada um de nós e nos livre de todas as situações difíceis. E nesta quinta-feira santa, nós sabemos que é feriado. E é feriado por quê? Porque nesta quinta-feira santa, sempre após a festividade da Santíssima Trindade, na quinta-feira após esta festividade, de um Deus em três pessoas realmente distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu não, é a minha cabeça, eu não entendo este mistério. Somente na eternidade você vai entender. O que é importante é você crer. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha fé. Quanta coisa que existe na natureza, por exemplo, que a sua capacidade intelectual, aliás, que é infinita. O que quer dizer a capacidade infinita? Quer dizer que você mesmo chegando a 80 anos, 90 anos, 100 ou mais anos, você ainda pode captar, ainda pode colocar na sua mente novos conhecimentos. E
Mas, além de ser infinita, ela também é limitada. A nossa mente não consegue penetrar nos segredos da natureza. Veja só quantos anos os médicos e cientistas, e nós aguardamos a vacina para debelar, para eliminar Covid-19. E ainda assim mesmo a vacina não eliminou completamente. E quando estão esperando pela dengue, o que é que diz aqui? Veja como aumentou, casos de dengue aumentou 189 vezes. Veja bem, situação é preocupante em Florianópolis, com 12.315 casos confirmados até o momento em 2023. Em 5 meses, em Florianópolis, contra os 12.254 registrados em todo o ano passado. No estado, mais de 50.000 pessoas já contraíram a doença. Então, veja só, e quantos bilhões de dólares os médicos e cientistas já gastaram para encontrar um remédio eficiente contra o câncer. E chegaram até agora em muitos paliativos, mas não um remédio eficientíssimo. E contra o HIV, a AIDS, que está levando tantos milhares de pessoas desta vida para a eternidade. O coquetel apenas prolonga a existência, mas não é remédio eficiente. Então você vê como a nossa mente não consegue captar, entrar na natureza. Aliás, eu me alegrei quando, na semana passada, eu soube que estão, mais ou menos, chegando perto da descoberta de um remédio eficiente para a diabetes. Quanto prejuízo traz para as pessoas a diabetes. Então, como estava dizendo, quinta-feira santa é feriado, porque celebramos a festividade litúrgica de Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia, onde celebramos o Cristo Jesus que veio ao nosso encontro, deixando-se a si mesmo, após a sua morte, para a nossa redenção, para a nossa salvação, ele passou pela sepultura, mas ressuscitou, como ele mesmo afirmou por diversas vezes, ao terceiro dia eu ressuscitarei, comprovando aqui na ressurreição que ele é o Filho de Deus. Nenhuma pessoa até hoje constatada que estava morta e que tenha ressuscitado, que tenha revivido, que tenha ficado viva com seu próprio poder, somente Cristo Jesus, porque é o Filho de Deus. E ele, se você abrir, por exemplo, a Mateus capítulo 28, versículo 20, o que é que ele pessoalmente nos diz? E estarei com vocês, veja bem claramente, Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E ele está
de modo especial, na Sagrada Eucaristia para ser o nosso alimento espiritual. Então, nessa quinta-feira, a Igreja Católica no mundo inteiro queremos dar um reconhecimento, com uma profunda fé, um sentimento de gratidão para com esse Cristo Jesus que trouxe a redenção para nós e que continua na Sagrada Eucaristia alimentando-nos espiritualmente. Então, e foi o Papa Urbano IV que no dia 11 de agosto de 1264 instituiu esta festividade do Cristo Jesus, a festividade de Corpus Christi. Todos que puderem, nas suas paróquias ou onde puderem, participem da Santa Missa e, de modo especial, podendo também a procissão. Nós, aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Coqueiros, teremos a Santa Missa às 9h da manhã e logo após a procissão, numa solene e pública adoração a Cristo Jesus. E na Catedral Metropolitana, como é tradicional, eu trabalhei lá 25 anos e sempre tive a graça de coordenar, em grande parte, esta procissão com esses belíssimos tapetes, com uma pessoa que muito colaborava e que coordenava, Miriam Lunardelli, que atualmente se encontra um pouco enferma, mas ela coordenava essa questão dos tapetes, nosso reconhecimento também, a nossa gratidão para com ela. Mas, então, uma manifestação solene e pública após a Santa Missa, quinta-feira, à tarde, contornando a Praça 15. Então, especialmente que cada um de nós possa louvar e agradecer. Agora, aqui está também, então, caso de dengue. Procuremos todos e cada um de nós nos vacinarmos contra a febre e especialmente também, infelizmente, há pais que deixam de lado de vacinar as crianças, seus filhos. Procurem vacinar os seus filhos para que as crianças não passem por esse sofrimento. E assim que vier a vacina contra a dengue, olha, está levando também muita gente para a eternidade. E quantos que já passaram pela dengue, já me disseram, Padre Pedro, a dengue é muito pior do que Covid-19. E muitos são aqueles que estão em sintonia conosco pela TV, nossos telespectadoras e telespectadores, Jorge Teil Filho, Anésio Coelho, Jocely dos Santos Rubens Amarilho, Francisco Carlos Pereira, José Geraldo Pio, Nazareno Gonzaga Ribeiro, Manuel José Ribeiro, Marcelo dos Santos e ainda Renato Machado Silva e Cleusa, Ademir José Gonçalves Nazareno de Jesus Martins, Ana Cristina Schmidt, Silvio Isaida e Anne Maria Wensfeld de Andrade. Saúde, paz, alegria, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça. E teremos a missa nessa quarta-feira, sempre às 4h, em Coqueiros, para todos que desejarem. E agora a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba essa água com muita fé. Estaremos retornando na quinta-feira, às 14h.
20h30, se Deus quiser.